O evento de hoje, né, ele vai ser um pouco diferente das outras lives que o grupo estava fazendo, né, que eram mais no formato de webinar. Esse de hoje, né, a gente optou por fazer pelo Zoom justamente para a gente conseguir trocar, né, o projeto ele tem esse como objetivo, né, que a gente possa se conhecer mais, se aproximar, trocar e discutir, né, temas relevantes para a clínica, para a cultura contemporânea, articulando eles com as contribuições do Ferenczi. Bem, eu sou Patrícia Morim, psicanalista, doutoranda de psicologia do programa de psicologia clínica da USP. Atualmente, meu objeto de pesquisa é a teoria da feminilidade de Karen Horney e o seu apagamento da historiografia psicanalítica. Sou orientanda do professor Daniel Kuperman, que eu gostaria de agradecer pelo convite para mediar essa mesa. Estou bastante animada hoje para a discussão. E também queria agradecer a todos os envolvidos e envolvidas na organização do projeto, né? Rita, Bartô, Eugênio, Denise, Diane e todos os demais. E hoje, os nossos ilustríssimos participantes, que temos aqui Jo Gondar. A Jo é psicanalista, membro efetivo do Círculo Psicanalítico do Rio de Janeiro, professora titular da Unirio e vice-presidente do Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi. Lucas Bulamar, como o nosso comentador, ele é psicanalista, doutor em psicologia pelo Instituto de Psicologia da USP, membro do PSIA e também do nosso Grupo Brasileiro de Pesquisa Sándor Ferenczi. Então, pessoal, antes da gente começar, vou explicar um pouquinho sobre como que vai ser, né? A nossa atividade, então, ela vai ser dividida em dois momentos, né? Os primeiros 45 minutos vão ser para a apresentação da Jo e os comentários do Lucas, e os outros 45 minutos vão ser para a gente discutir, certo? Quem quiser fazer pergunta, então, vou pedir para vocês inscreverem o seu nome só no chat, certo? O chat ele vai poder ser usado, né, para interação, comentários, etc. Mas quem quiser perguntar tem que escrever só o nome, tá bom? E daí, dentro do tempo, né, e na ordem que vocês forem colocando, a gente consegue organizar para todo mundo poder falar. Vou pedir para todo mundo deixar, então, as câmeras ligadas, de preferência, né, e os microfones desligados enquanto não estiverem falando. Eu acho que, por enquanto, é isso. Vamos lá, eu dou a palavra agora a Jo Gondar. Jo, tá mudo, tem que tirar. Isso. Pronto. Bom dia. Eu estou contente de inaugurar esse projeto, Inquietações Clínico-Políticas, de inaugurar com esse tema. E é bom estar aqui com o Lucas Bulamar, que tem um trabalho importante sobre as questões de gênero, a história a questão da homossexualidade na história do movimento psicanalítico. Também com a Patrícia Morim, que trabalha o apagamento de uma mulher na história da psicanálise, né? E o Bartolomeu Vieira, que é o homem que torna os nossos sonhos possíveis, junto com a comissão de organização. Então, a proposta hoje é ver como é que o Ferenczi pode nos ajudar a pensar as questões de gênero. Mas a gente sabe que as questões de gênero, como elas aparecem para nós, são questões contemporâneas. E a gente não pode exigir que o Ferenczi, que viveu de 1873 a 1933, ele tenha posições explícitas sobre problemas que nós discutimos hoje, sobre a questão dos transgêneros, por exemplo. Todo pensador pertence a um determinado contexto histórico, pertence a uma certa cultura, nenhum está acima desse contexto ao qual ele pertence. Mas existem pensadores que, como Ferenczi, eles permanecem atuais porque, apesar de estarem ligados a um contexto, eles têm ideias, têm intuições, têm métodos que extrapolam esse contexto e chegam até nós.
e podem nos ajudar a pensar questões que são as nossas, né? Iluminar problemas que eles nem imaginavam, não eram nem enxergadas naquela época. Eu vou defender, então, um certo modo de ler o Ferenczi para essa questão, né? Em vez de eu ficar me prendendo ao que o Ferenczi disse sobre o masculino e sobre o feminino, porque aí ele foi um homem da época dele, né? Com todos os preconceitos da época dele. Ele tem, inclusive, um artigo chamado Masculino e Feminino, com todos os preconceitos dessa época. Mas, em vez disso, eu vou realçar o que o Ferenczi falou de uma forma não tão direta. E é nisso que ele aparece para a gente como um analista atual. Ele tem intuições, tem ideias que nos ajudam a pensar as nossas questões. Então, eu vou falar assim de relações de poder, né? Vou falar da questão das mulheres na obra do Ferenczi e vou falar também de questões epistemológicas, porque o Ferenczi ele pode ser lido como um crítico do binarismo em qualquer terreno, e também no terreno da sexualidade, se a gente puder trazer esse método para esse terreno. Mas, antes disso, eu vou falar um pouco do contexto do Ferenczi, naquilo que esse contexto difere do contexto do Freud. Isso vai servir para a gente entender o interesse que o Ferenczi tinha, a afinidade que ele tinha com todas as formas de opressão, tanto na sociedade quanto na prática científica e na clínica psicanalítica. O Freud em Viena e o Ferenczi em Budapeste, eles foram contemporâneos, eles participaram, né? Eles viveram num mesmo império, que era o Império Austro-Húngaro, que tinha esse nome, mas era muito mais austro do que húngaro, porque havia um polo dominante, que era a Áustria, e havia um polo dominado, que era a Hungria. Então, os húngaros, eles eram obrigados a falar alemão, eles eram obrigados a se submeter, enfim, à Constituição, ao poder econômico dos Habsburgos, que era uma dinastia austríaca, e era alguma coisa que não era problema para o Freud. O Freud vivia em Viena, mas o Ferenczi vivia em Budapeste. Então, o Ferenczi participava, junto com a família, com todos os intelectuais húngaros da época, ele participava dessa luta pela libertação desse jugo dos Habsburgos, né? E isso é interessante porque vai dar uma característica muito particular à psicanálise húngara, porque quando a psicanálise entra na Hungria, ela vai ter uma característica muito singular, porque os húngaros eram obrigados a falar alemão na rua, no comércio, na universidade, enfim, mas na intimidade, em casa, né? Ou quando eles brigavam, quando amavam, quando, enfim, se emocionavam, eles falavam magiar, que era o idioma húngaro. Então, quando a psicanálise entra na Hungria, as sessões psicanalíticas vão ser feitas em magiar, que é a língua da intimidade, que é a língua dos afetos, mas também é a língua da resistência política. Então, essas duas dimensões, afeto e política, vão ser muito determinantes na psicanálise húngara e vão ser muito marcantes na obra do Ferenczi. Elas vão ser dimensões indissociáveis. Então, o contexto do Freud e do Ferenczi é diferente, apesar de eles serem contemporâneos, e o desejo de cada um com relação à psicanálise também é diferente. A gente sabe que o Freud era um grande pesquisador, né? Queria construir um campo científico, um novo campo de saber, queria o reconhecimento para isso. E o Ferenczi, ele era um ativista político por tradição familiar e, por índole, ele era um terapeuta muito sensível aos jogos de poder e ao sofrimento das pessoas. No dicionário de psicanálise da Rodinesco e do Plom, o Ferenczi é apresentado como o clínico mais talentoso da história do freudismo. Isso não é pouca coisa, porque eles não são ferencianos, né? Estão muito longe de ser. Então, o Ferenczi era um clínico talentoso que teve sempre afinidade pelo lado mais frágil da corda, em qualquer relação que esse lado mais frágil estivesse. Então, nas relações políticas, nas relações sociais, nas relações entre homens e mulheres, entre crianças e adultos, entre pacientes e analistas, entre homossexuais e heterossexuais.
a gente pode dizer que ele sempre se afinou com as minorias. E hoje a gente sabe, principalmente a partir das pensadoras do feminismo negro, que essas formas de opressão não podem ser pensadas em separado, né? Tem toda uma discussão sobre interseccionalidade, consubstancialidade, mas, enfim, a ideia é que isso não possa ser pensado separadamente. Não era alguma coisa que circulasse na época do Ferenczi, mas era alguma coisa que ele praticava, porque ele sempre teve esse interesse pelo lado mais frágil da corda, mas não para transformar as minorias em maiorias. Quer dizer, ele nunca tentou tornar esse lado mais frágil mais forte ou mais bem adaptado, porque isso seria só inverter uma lógica sem transformar, sem confrontar essa lógica. Essa afinidade do Ferenczi com as minorias fez também com que ele propusesse uma outra forma de entender o sofrimento psicanalítico e de entender o tratamento que deveria ser feito. Ele trabalhava com pacientes difíceis, a gente sabe disso, mas em vez de partir da neurose e tornar a neurose como um modelo subjetivo para os pacientes difíceis, ele partiu dos pacientes difíceis e estendeu aquilo que ele encontrava para todos. É muito diferente, porque se a gente toma a neurose como ponto de partida, a gente vai pensar esses pacientes difíceis pela deficiência que eles têm em relação a esse modelo subjetivo. A gente vai dizer que eles não representam, que eles não simbolizam, que eles, enfim, não fantasiam, né? Mas o Ferenczi faz alguma coisa diferente. O Ferenczi, ele toma os minoritários como ponto de partida e enxerga qualquer funcionamento psíquico como minoritário. Então, o que uma análise pretende para o Ferenczi é tornar a vida mais vivível, seja de que forma for. Bom, essa clínica psicanalítica do Ferenczi, então, é minoritária desde o início, desde antes dele ingressar no movimento psicanalítico. Ele é conhecido no movimento psicanalítico como enfant terrible, mas a gente pode dizer que ele já era um enfant terrible na medicina. Quem fala isso é o Pierre Sabourin, faz uma biografia sobre o Ferenczi, e ele diz que o Ferenczi ele era um psiquiatra militante e subversivo. Eu vou trazer duas situações aqui que, de alguma forma, atestam isso. A primeira está nos escritos de Budapeste, que são os textos que o Ferenczi escreve antes de ingressar no movimento psicanalítico, na época que ele trabalhava como neurologista, como psiquiatra. E ele traz, em 1902, o caso da Rosa K., que era um transexual, que preferia ser chamado de Robert, né? Se vestia como um homem, e que, para a psiquiatria da época, era só mais um caso de degenerescência física e psíquica. Né? Essa era a teoria dominante na época. O que o Ferenczi faz? Pede para o Robert escrever a autobiografia dele. E leva em conta essa autobiografia, ou seja, o modo como esse paciente vai falar dele, o modo como ele se sente. O Ferenczi vai levar isso em conta na descrição que ele faz do caso clínico, né? E, além disso, quando ele fala sobre o caso Rosa K., ele denuncia a situação social desses sujeitos que estão sexualmente desencaixados, né? Que não encontram lugar de moradia, não encontram lugar social, não encontram reconhecimento. A outra situação que atesta esse caráter do Ferenczi, em 1905 ele participa de um congresso de psiquiatria onde ele vai propor a criação de um Comitê Internacional de Defesa dos Homossexuais. Isso em 1905, vocês podem imaginar o que é. Né? Ele não só, enfim, consegue esse intento, como ele se torna o representante na Hungria desse comitê internacional. E, em seguida, ele vai escrever, nos escritos de Budapeste, um texto chamado Estados Sexuais Intermediários,
onde ele vai assim trazer mais matizes para uma questão que era considerada assim indiferenciada na época, a homossexualidade. É um saco de gatos ali, enfim, era visto da mesma forma. Ele tenta matizar um pouco, né, essas questões, mas eu vou deixar isso para o Lucas falar, porque o Lucas tem uma pesquisa maior sobre esse campo. Então, eu queria falar sobre o modo como o Ferenczi, a presença das mulheres na obra do Ferenczi. Isso aparece logo de saída. Ele tem um texto, é o primeiro texto que ele escreve, o primeiro texto psicanalítico. Ele escreve em 1908, logo depois do encontro com Freud, e se chama Do Alcance da Ejaculação Precoce. E nesse texto, em vez de abordar o sofrimento dos homens com a ejaculação precoce, ele vai abordar o sofrimento das mulheres. E vai dizer que a desconsideração com esse sofrimento tinha a ver com o sistema patriarcal que se reproduzia no meio médico. Eu vou citar uma frase dele que é interessante. Ele diz assim: somente o egoísmo masculino, sobrevivência do velho regime patriarcal, pôde desviar a atenção dos homens, logo dos médicos, desse problema. Em seguida, ele fala que se os médicos e os homens, no caso, tivessem um modo de pensar menos egocêntrico, eles poderiam se dar conta do martírio que era para as mulheres ter que escolher entre o respeito por si mesma e a plena satisfação sexual. A Flora Tucci, que é nossa colega do grupo Ferenczi, ela vai publicar agora um livro e ela trabalha esse feminismo do Ferenczi nesse primeiro artigo. O Franco Borgonho, ele vai dizer que nesse artigo é como se o Ferenczi já estivesse antecipando todo o projeto clínico-político que ele tinha, né? Quer dizer, a vida inteira ele denunciou o quanto as mulheres, as crianças, os pacientes difíceis estavam sendo normatizados pela sociedade, pela família e mesmo pela clínica psicanalítica. Bom, eu vou entrar então agora numa questão mais epistemológica, que eu acho que vai ser importante para pensar as questões de gênero. Toda discussão contemporânea, ela se baseia na crítica ao binarismo que as normas de gênero impõem para nós, né? Que foi o comentário do Daniel logo na entrada, né? A questão binária. A gente defende hoje que a sexualidade é múltipla e que a sexualidade não cabe só em duas possibilidades que são previamente definidas: masculino, feminino, lado homem, lado mulher, mesmo que a gente admita a bissexualidade. A bissexualidade não põe o binarismo em questão. O que rompe com o binarismo é a ideia de multiplicidade. E a bissexualidade ainda mantém uma lógica dualista, né? Quer dizer, mesmo defendendo uma sexualidade perversa, polimorfa, a tradição psicanalítica ela sempre manteve uma lógica dualista. E aí que o Ferenczi pode nos ajudar. O Ferenczi, durante toda a vida dele, ele se afirmou como monista. O que é monismo? Monismo é uma forma de pensamento que considera a realidade como regida por um único princípio fundamental. É diferente do dualismo, que acredita que a realidade é regida por dois princípios fundamentais que são opostos um ao outro, em conflito. O dualista mais famoso é Descartes, né, que propôs a existência de duas substâncias, corpo e alma, enquanto que o monista mais famoso é Spinoza, que propôs a existência de uma única substância, mas se expressando por uma multiplicidade de modos. Quer dizer, por aqui a gente vê que o monismo não se opõe ao pluralismo, não se opõe à multiplicidade, porque um único princípio pode se expressar de múltiplas maneiras. O monismo pode ser pluralista. O que o monismo recusa é o dualismo, é qualquer divisão do mundo em duas partes: natureza, cultura, feminino, masculino, vida, morte.
isso não é só um problema epistemológico, tem um aspecto político importante, e quem vai fazer a denúncia disso é o Derrida. Ele vai dizer que todas as vezes em que a gente divide o mundo em duas partes, essa divisão nunca é feita de uma maneira neutra, nunca é feita de uma maneira paritária. Todas as vezes em que a gente estipula pares em oposição, como natureza, cultura, masculino, feminino, corpo e psiquismo, existe sempre um polo que vai ser o principal, o que serve de parâmetro, enquanto que o outro vai ser definido relativamente em relação a ele. Isso quer dizer que todo dualismo carrega sempre um ranço moralista, né? Um ranço do bom princípio, do bom caminho, e acaba sempre elegendo cidadãos de segunda classe. Bom, nós temos uma colega no grupo, chamada Fernanda Canavês, que diz que o problema do Derrida, quando ele faz essa crítica, é que o Derrida não conheceu Exu. Olha, Fernanda, eu não sei se você está assistindo, mas eu acho que o Ferenczi, lá na Hungria, ele deve ter conhecido Exu, porque o Ferenczi ele sempre se recusou a trabalhar com estruturas definidas, posições subjetivas definidas. Ele sempre privilegiou as passagens, os trânsitos, as misturas. É bem o Exu, isso, hein? No Brasil. Essa transposição de fronteiras foi o que ele sempre privilegiou, entre corpo e psique, entre psicanálise e biologia, entre natureza e cultura. E ele admitiu textualmente o monismo filosófico como um pano de fundo para isso tudo. Então, ao invés dessa pureza dos dualismos, e quem faz essa denúncia ou essa crítica é o Bruno Latour, num livro chamado Jamais Fomos Modernos, né? Quer dizer, ele mostra os procedimentos purificadores que sempre tentaram dividir o mundo em duas partes, que são característicos da modernidade. Então, contra essa pureza dos dualismos, o Ferenczi defendeu sempre as misturas. E ele criou noções como bioanálise, utraquismo, autotomia, anfimixia, sentir com, símbolo orgânico, materialização histérica. São todas noções que implicam esse trânsito entre espaços diferentes, noções que não levam em consideração essas fronteiras divisórias entre esses vários espaços. E isso permite que a gente possa pensar as diferenças de uma outra maneira. Em vez da gente pensar numa diferença relativa, que é sempre uma diferença em relação a alguma coisa que serve de parâmetro a partir do qual a diferença pode se definir, a gente pode pensar num formigamento de diferenças, numa multiplicidade de diferenças. E nesse aspecto, eu acho que o Ferenczi se aproxima da Judith Butler, do Paul Preciado e das teorias queer. Eu vou trazer aqui uma frase do Preciado. Ele diz: não existe diferença sexual, mas uma multidão de diferenças. Eu acho que o Ferenczi trabalha nessa linha. Então, não é quando ele fala do masculino e do feminino que ele nos ajuda a pensar as questões de gênero. É quando ele propõe um método de pensamento que valoriza a multiplicidade, seja ela qual for. É um método que valoriza essa dimensão polimorfa a partir de uma lógica que, se a gente trouxer para a sexualidade, nos permite ver várias formas, múltiplas formas de sexualidade, sem pensar que elas são desviantes em relação a um certo registro, né? Então, a gente poderia, nesse caso, reconhecer, sem condenar a patologia, multiplicidades femininas, multiplicidades masculinas, multiplicidades que não estão nem de um lado nem do outro, multiplicidades que não correspondem a nenhum gênero inteligível. Isso seria a gente fazer uma psicanálise menor. Tudo bem? Tudo, onde você está? No sentido em que o Onde você está? deram a noção de literatura menor. Mãe? Olha só, tem alguém falando aqui. Alguém com o microfone que não está desligado. Mas, já enfim, desliguei.
o Deleuze e o Guattari, eles falavam de uma literatura que procurava... Kafka seria um exemplo, né? Era uma literatura que queria desconstruir os dispositivos majoritários da própria literatura, ou da própria língua, para que a língua fosse assim obrigada a encontrar o seu ponto de subdesenvolvimento, o seu patuá, o seu terceiro mundo, o seu deserto, como eles falam. Eu acho que a gente pode pensar que a clínica do Ferenczi sempre foi uma clínica de atenção ao minoritário e, nesse sentido, sempre foi uma clínica política. A luta do Ferenczi nunca foi por uma posição na política, nem pela afirmação de uma identidade qualquer. Ele não fez uma clínica das minorias. Isso é uma coisa diferente. A tentativa do Ferenczi foi sempre a desconstrução desses dispositivos majoritários, seja na sociedade, seja na família, ou seja na clínica psicanalítica. Bom, é o que eu tenho a dizer por enquanto, depois a gente pode conversar mais. Obrigada. Muito obrigada, Jo. Agora eu passo a palavra para o Lucas Bulamar com os comentários. Olá, pessoal. Todo mundo ouvindo? Primeiro, deixa eu me agitar aqui. Obrigado pela oportunidade de participar desse encontro. Foi um grande prazer ser convidado para comentar a fala da Jo, para estar entre tanta gente que eu admiro e me inspirei na minha trajetória. Jo, inclusive, Daniel, Patrícia também. Valeu, gente. É muito gostoso estar por aqui. A fala da Jo é super preciosa, mas eu queria começar com uma coisa, antes que eu esqueça, porque foi uma referência que me passou na cabeça muito rápido de um texto que eu li muito por cima, mas que eu não tinha lembrado quando eu comecei a conversar com a Jo sobre esse tema, né, do homoerotismo em Ferenczi, do como o Ferenczi pode contribuir com a questão de pensar gênero, né, como pensar gênero, que o Paul Preciado, ele é um autor muito afim de Ferenczi e explicitamente. Ele tem um texto que chama Os Psiconases de Mário Miele, em que ele fala elogiosamente sobre a teoria ferenciana do homoerotismo, né? Que é do texto que a Jo citou de passagem, que é um texto que na minha primeira leitura eu sempre tive muita resistência, porque ele é um texto que ele é cheio de contradições e muitas delas recaem nesse binarismo que a Jo estava criticando, e ele usa o modelo da inversão para pensar o homoerotismo, né? Tanto de objeto, que seria a eleição, né? Tipo, do objeto sexual, quanto de sujeito, que seria a adoção de um gênero de outro pelo sujeito, que se torna homoerótico do sujeito. Então, ainda é uma questão complicada, mas só que é um texto que vale muito a pena ler, esse tanto do Ferenczi quanto do Paul Preciado, porque é uma leitura contemporânea do Ferenczi e se apropriando de toda essa verve, né, de todo esse movimento queer que a Jo chamou para atenção, né? Então, o que eu queria comentar da fala da Jo, já tirando um pouco de lado dessa questão de um especialista no tema, eu não sou tão especialista assim na questão do homoerotismo, né, da homossexualidade. Eu fiz um trabalho sobre história, né, por isso que a Jo acabou chamando a atenção para isso, que era sobre o preconceito psicanalítico nas instituições, né, contra os candidatos homossexuais na história da IPA, né, na história do movimento psicanalítico organizado. Mas só que nesse caminho eu fui me interessando bastante pelas teorias contemporâneas de gênero, e no meu doutorado, apesar de não tratar de gênero explicitamente, eu trabalhei, vamos dizer assim, as grandes motivações das teorias de gênero hoje, né, do movimento que a gente chama de teoria queer, que é usar a psicanálise e alguns autores da psicanálise para pensar ética, para pensar política, né, para pensar o sujeito num contexto político, e isso também servindo como pano de fundo para pensar gênero, para pensar democracia, para pensar ética, né? Tipo, ou seja, o campo queer hoje não é um campo que trata só sobre sexualidade e gênero, né? É um campo bem mais amplo. Então, o que eu fiquei pensando sempre, né, o que ainda atravessa um pouco a minha fala, o meu pensamento que atravessa a fala da Jo, é que é o seguinte, lendo de um jeito um tanto implícito, que é a teoria de gênero, a teoria do gênero hoje, pelo menos a contemporânea, que a gente mais lê aqui no Brasil,
é aquela, vamos dizer assim, avançada majoritariamente nos Estados Unidos, né? Por autores como a Butler, por autores como Lee Edelman, por quem mais? A Paty deve estar mais próxima disso hoje, que ela acabou de voltar de lá, né? Mas ela vai comentar depois. Mas enfim, vamos colocar tipo as duas grandes figuras hoje que a gente lê aqui no Brasil, o Paul Preciado e a Judith Butler, né? O grande diálogo delas com a psicanálise é com a psicanálise freudiana e lacaniana. Só que, né, acho que o mais importante, né, para ressaltar, a partir também da fala da Jo, é que se o ponto de saída, o ponto de partida é um debate crítico com Freud e Lacan, pela questão estruturalista, porque elas são eles, né, tipo, ele, ela, eles com X, são pós-estruturalistas, né? E Lacan era explicitamente estruturalista, e Freud, né, tipo, apesar de não ser um estruturalista, obviamente, né, ele tem uma teoria robusta, né? A psicanálise do Freud, ele traz um elemento super importante para pensar a política hoje, porque ele traz o descentramento do sujeito pela via do inconsciente, obviamente falou sobre a sexualidade, então a sexualidade é um tema importantíssimo para ser desconstruído, e também traz uma teoria problemática, mas relativamente robusta, sobre o que é masculino e feminino, né? Através do complexo de Édipo, através do desenvolvimento da feminilidade. Então, o ponto de saída, né, tipo, acaba sendo sempre Freud e Lacan, mas o ponto de chegada desses autores, né, tipo do Paul Preciado e da Butler, raramente é Freud e Lacan, né? É claro que Freud ainda é uma inspiração super importante para Butler, por exemplo. Eu raras vezes encontrei uma teorização sobre gênero tão criativa usando Freud, como por exemplo quando ela fala sobre o gênero como melancolia, né, usando a teoria freudiana, que é muito legal. E só que em outros avanços, né, tipo, em outras considerações da Butler, por exemplo, a gente encontra uma inspiração, a gente encontra uma necessidade teórica que vai ao encontro muito mais de um Winnicott ou de um Ferenczi, por exemplo, do que de um Lacan, né? E eu vou tentar dizer para vocês por quê. A princípio, né, tipo, parece muito menos epistemológico, porque em termos epistemológicos, é claro que eles estão aportando de Derrida e também de Lacan como um debate pós-estruturalista versus estruturalismo, Foucault, evidentemente, mas num plano ético, né, que é isso que a Jo também estava ressaltando, como tentando se inspirar um pouco na biografia do Ferenczi, essa questão da identificação com com as minorias, ou então que eu tentei pensar um pouquinho, mas acabei não avançando tanto, como aquela proposição do Deleuze do devir minoritário. No fim das contas, né, eticamente, existe uma afinidade que você encontra explicitamente na biografia do Ferenczi, mas também na literatura ferenciana tardia, né, que é a questão do trauma, que é a questão da identificação com o opressor, que é a questão da submissão, e também em Winnicott em alguns momentos da obra dele. O problema é que quando esses autores, tanto Winnicott quanto Ferenczi, se colocam para discutir gênero, né, no que a gente chama hoje de gênero, em termos explícitos, esses autores eles se tornam conservadores, assim, né? O Winnicott horrivelmente conservador quando ele fala, por exemplo, da pílula, quando ele fala, por exemplo, do feminismo, que é uma coisa assim, não dá nem para pensar direito. Que é o que a Jo ressaltou, né? Tipo, são os limites do tempo desses autores e são os limites da linguagem também desses autores, né? Só que quando eu estava lendo o texto da Jo, que ela me mandou um pouco antes, e escutando ela agora falando, eu vim com uma ideia que eu vou dividir com vocês, muito mais em caráter de teste, para a gente poder pensar junto depois, para depois abrir para as perguntas e ver se tem algum respaldo, algum fundamento. Agora, pensando explicitamente em Ferenczi, eu acho que a importância mais... Eu acho que o interesse maior em Ferenczi hoje, para a gente pensar gênero, é via desmentido, né? E eu vou tentar explicar o porquê. É claro que acho que a maioria daqui, todo mundo que leu Ferenczi um pouco, ou pelo menos via comentadores ou via próprio Ferenczi, talvez o desmentido seja o conceito, a noção que mais vem à cabeça quando a gente pensa em Ferenczi, né? E por que eu acho ela interessante para pensar como funciona o gênero, né? Eu vou fazer essa leitura com vocês via Butler, né? Numa coisa que talvez nem todo mundo conheça sistematicamente, ou que tenha pelo menos um pouco de noção do que é a teoria performativa dos gêneros, né? Mas eu vou contar para vocês um pouquinho disso. Deixa eu ver só aqui o que eu acabei notando.
Enfim, contando um pouquinho do percurso da Butler, né, que é a teórica que eu vou usar para pensar essa afinidade com o Ferenczi, né, e por que o Ferenczi pode trazer uma teoria muito legal para pensar isso, né, para pensar o sistema sexo-gênero, né, que é segundo a citação da Gayle Rubin. O que eu quero dizer é que é o seguinte: a Butler, ela começa a teoria dela, né, tipo, ela começa a grande entrada da Butler no mundo filosófico, no mundo contemporâneo, no mundo político, via gênero, é através do Problemas de Gênero, né, o Gender Trouble. Se não me engano, foi lançado em 88. Nesse livro, ela lança um monte de debates com várias feministas da segunda onda, e ela termina por elaborar uma teoria que chama teoria performativa do gênero, né? Ela não fala explicitamente que seria essa teoria, esse não é o nome de batismo dela, mas depois ela acabou se tornando um acesso, né, a essa proposição da Butler, que é centrada na ideia de performatividade e não de performance, né? Eu vou contar para vocês um pouquinho o que é essa coisa, resumindo um pouco na minha linguagem, que pode não estar 100% precisa, mas vamos lá. Quando a gente pensa gênero hoje, por exemplo, começando de uma afirmativa, né? Eu sou um homem, né? Ou eu sou heterossexual, ou eu sou cisgênero, ou eu sou gay, ou qualquer coisa do gênero. A gente está fazendo proposições, né? Avanços, frases, né? Tipo, expedientes que dizem respeito a uma certa essencialização de um gênero, né? Masculino, a partir do meu corpo reconhecível como um corpo masculino, né? Todas as teorias de gênero até então tinham como pressuposto de que homem é homem e mulher é mulher, né, a partir do corpo. Mesmo que o gênero, né, eu estou falando isso, o sexo é o que o meu corpo é, né? Existe uma ontologia do sexo que vem de algum lugar, de alguma substância, que a gente pode pensar biologicamente que são os cromossomos, as gônadas, ou filosoficamente alguma transcendência, né, nuclear que parte de algum lugar que vai se emanar no mundo, né, que vai se desenvolver. Né, de acordo com um apoio suficientemente bom, eu vou me tornar um homem satisfatoriamente falando, e caso haja algum tipo de inversão, é porque algum problema aconteceu no meio do caminho. Né? O que a Butler propõe, a partir de Derrida, a partir de Foucault, especialmente, é o seguinte: o gênero, né, é uma imposição normativa, né, trazida pelo poder, né, ordenada pelo poder, que gera uma inscrição no nosso corpo e no nosso ser que parece uma identidade, né? Que parece uma essência. Ou seja, a essência, né, o meu gênero, é uma ilusão retroativa da minha performance de masculino, né, de homem. Ou seja, eu faço coisas de homem, eu namoro mulheres, eu me visto, né, a partir das roupas que eu comprei na seção masculina da Renner, né? Então, logo, eu sou homem, eu me sinto homem quando eu faço isso. Só que isso, né, propriamente falando, é uma ilusão retrospectiva, porque a partir da minha performatividade, eu me reconheço, peço reconhecimento, me reconheço e me sinto um homem. Só que no cerne dessa essencialização não há alguma coisa substancial do que é ser homem, né? Eu estou citando as normas de gênero a partir da performatividade, né? E estou dizendo para mim mesmo, e os outros estão dizendo para mim que eu sou um homem, né? Só que não é para todo mundo que isso é harmônico, né? Não é para todo mundo que isso é gostoso, né? Na verdade, o que eu diria é que existe um processo de violência, né? Existe um processo de implantação violência via poder, né? Um poder capilar, pensando no jeito Foucaultiano, né? Não existe uma instituição que diga, não, eu vou ter que passar por essa instituição que ela vai me moldar como homem. Não. As normas, elas são implantadas e citadas no cotidiano, né? E reguladas via família, via clube, via amizades, via inscrição no vestibular, você é homem ou mulher, né? Então, a regulação do gênero se dá mais ou menos dessa maneira, no cotidiano e desde a infância, desde muito cedo, né? Via família, que também é um dispositivo muito importante da tecnologia gênero, ou do sistema sexo-gênero, se a gente quiser falar. Por que eu falei tudo isso, né? Se eu não estou vendo vocês, não estou vendo vocês balançando a cabeça, não sei se está muito claro, mas eu estou vendo a Patrícia, me fala aí, tipo, tudo bem, se está para continuar. Tá. Por que eu acho que o Ferenczi, ele entra muito bem nessa conversa sobre a teoria performativa, né, da Butler? Primeiro, porque a própria Butler, assim como eu acabei de falar do Paul Preciado, ela
tem uma certa puxadinha, né, pelo menos nas obras mais atuais delas, para autores que tentaram falar sobre desenvolvimento, né, para autores que falaram ou se consagraram quando trouxeram o tema do desenvolvimento. Eu estou trazendo explicitamente aqui, e isso é relativamente explícito na obra dela, da Butler, não do Preciado. O Preciado tem esse texto sobre Ferenczi, mas a Butler, ela cita o Winnicott, só que ela não cita Ferenczi. Por que ela vai citar o Winnicott, né? Num certo sentido também porque ela vai citar o Laplanche, que, como eu falei, né, tipo, acabam sendo o ponto de chegada desses autores e não o ponto de partida, sendo Freud e Ferenczi, né? Porque ela precisa de uma teoria do apego, né? Ela precisa de uma teoria do desenvolvimento que diga por que as crianças são apegadas aos pais e acabam obedecendo ao que os pais querem que elas façam, né? Ou as figuras de apego, as figuras do poder, para ser mais específico. Uma resposta já está na pergunta. Por que são figuras de poder, né? São os primeiros dispositivos de implantação do poder. E lembrando agora da teoria performativa, né? O gênero é uma das formas, né? É uma das tecnologias que o poder usa para regular corpos, sistemas, a economia, tudo, né? Então, eu vou dar uma citação aqui da Butler, que vai servir como proposição também para eu avançar a teoria que eu quero propor para vocês. Que é a criança, né, em sua vulnerabilidade radical, ela não pode abrir mão do amor e da sujeição aos pais. Quem leu o Confusão de Línguas sabe, né, tipo, existe uma intuição preciosa lá, porque o Ferenczi, ele, em certo momento, ele se questiona, mesmo que não explicitamente, se a criança traumatizada não tem um reconhecimento da violência, né, e, portanto, se torna um trauma, né, ela só pode se apegar submissamente, né, de uma maneira submissa, à figura que a violentou, à figura que a agrediu. Por quê? Porque ela precisa daquela figura de apoio, ela precisa daquele pai ou daquela mãe, né, que foi a fonte da violência, né, a fonte do choque. Então, a partir dessa ideia, né, a Butler vai falar o seguinte, num livro que foi traduzido aqui no Brasil como A Vida Psíquica do Poder. Acho que talvez todo mundo que conhece a Butler conhece esse livro. E eu vou falar uma citação que está na página 15 e 16. Em que ela escreve o seguinte: a insistência em que o sujeito tem um apego apaixonado por sua própria subordinação tem sido evocada cinicamente por quem tenta desacreditar as reivindicações dos subordinados. A ideia é que, se for possível mostrar que o sujeito leva adiante ou sustenta sua condição de subordinado, talvez a responsabilidade final dessa subordinação seja do próprio sujeito. Em oposição a essa ideia, eu diria que o apego à sujeição é gerado pelo poder. E parte dessa operação do poder se esclarece nesse efeito psíquico, uma de suas produções mais insidiosas. Embora a dependência da criança não seja uma subordinação política de forma nenhuma, a formação da paixão primária na dependência torna a criança vulnerável à subordinação e à exploração, um assunto que tem preocupado o discurso político recente. Além disso, essa situação de dependência primária condiciona a formação política e a regulação dos sujeitos se torna o meio de sua sujeição. Não se trata da imposição unilateral de uma sexualidade por parte do adulto, ou da fantasia unilateral de uma sexualidade por causa da criança, mas sim da exploração do amor da criança, um amor necessário para sua existência, e do abuso de um vínculo apaixonado, né? Ou seja, a teoria psicanalítica, pelo menos a que eu conheço, mais interessante do abuso de um vínculo apaixonado é a teoria do desmentido do Ferenczi, né? E é preciso pensar que a Butler, nesse livro, ela está se interrogando de como que o poder ganha existência e efetividade, né, e eficiência na nossa subjetivação, né, naquilo que a gente chama de nossa psique, mas também como o poder promove a nossa existência, o nosso ser, e ao mesmo tempo nos sugestiona, nos mantém submissos, né? Que todo mundo conhece mais ou menos, é a teoria ferenciana, né? E chama desmentido e trauma.